E aí pessoal do Me Salva, tudo bem? Meu nome é Miguel, eu sou o fundador do Me Salva e estou participando aqui da uma alegria muito grande poder participar e ver o Me Salva agora indo além, não só ajudando a galera nos conteúdos da faculdade, no Enem, no vestibular, mas também ajudando a pensar a vida, ajudando a pensar na sua carreira, ajudando a pensar em que trabalho vai ter. E hoje eu vim contar aqui um pouquinho da minha história de protagonismo e, se tudo der certo, aí chegar no final dessa palestra e ajudar vocês a tomar algumas decisões importantes na vida de vocês, tá? Eu vou contar um pouquinho da minha história. A minha história começa quando eu era adolescente. Eu era atleta de natação, cara, então não tinha nenhuma aptidão ou, enfim, vontade de estudar muito. Eu queria mesmo era ser atleta, eu queria ir para as Olimpíadas, assim. Então, eu era razoavelmente bom, mas assim, eu não sou exatamente o biotipo do nadador olímpico que vocês devem imaginar, assim, né? Então, para mim era bastante difícil. E quando eu cheguei ali no terceiro ano do ensino médio, assim como grande parte dos atletas no Brasil, se vê num Y, onde basicamente a gente tem que decidir entre fazer faculdade ou continuar no esporte, né? As coisas mudaram um pouquinho depois das Olimpíadas do Rio e tal, mas assim continua muito difícil para que um atleta brasileiro consiga seguir carreira e fazer carreira no esporte, né? Enfim, na minha perspectiva, de onde eu enxergava o mundo naquela época, essas duas coisas eram excludentes, ou era uma ou era outra, não tinha como fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Anos depois, eu descobri que eu poderia ter ido para os Estados Unidos fazer faculdade e fazer esporte, sendo, enfim, um atleta bolsista, né, das faculdades americanas. Então, mas, enfim, na minha perspectiva, naquele momento, eu não sabia disso. E, basicamente, gente, eu escolhi fazer engenharia. Essa decisão foi mais ou menos só por causa de matemática e tal. E logo que eu cheguei ali na engenharia, eu pensei assim, putz, cara, deu errado, assim, né? Eu larguei uma coisa que eu amava muito, que era a natação, que era um sonho e um desejo muito, muito compulsivo de treinar, 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 ficar melhor. E entrei na engenharia e disse, cara, porra, deu tudo errado, deu absolutamente tudo errado. O que que eu fiz com a minha vida, né? E eu pensava assim, poxa, eu estraguei a minha vida aqui. E eu lembro que tinha uma comunidade no Orkut naquela época que dizia assim, né, se tudo der errado eu viro hippie. E foi exatamente o que eu fiz. Eu virei hippie no segundo ano da faculdade. Eu, enfim, tocava violão clássico, estudava música, e tinha essa carinha aí, né? Uma pessoa bem diferente do atleta que eu era há 2 anos atrás, assim. Mas basicamente o que eu estava procurando ali, eu sempre fui uma pessoa muito inquieta, e procurar alguma coisa que eu realmente amasse, alguma coisa que eu realmente quisesse muito fazer. Eu sempre estive na natação muito motivado, sempre pilhado com o próximo desafio, e infelizmente a faculdade não me entregava isso. A faculdade me entregava, enfim, muita coisa chata, não me servia a rotina de estudante de engenharia, ficar jogando carta no corredor da faculdade, não era o tipo de coisa que eu queria fazer, né? Eu queria realmente fazer alguma coisa que eu pudesse ser muito bom, assim. E nos anos seguintes ali, enfim, logo que eu entrei na faculdade, eu acabei encontrando um amor absolutamente incondicional que se chama cálculo, né? E muito por causa de, poxa, eu não tinha nenhuma coisa para ficar muito, muito, muito viciado e ficar muito bom como era no esporte. No cálculo eu encontrei uma forma de, poxa, era uma coisa que eu podia estudar muito, né, e ficar muito bom naquilo. Isso me levou a ser monitor de cálculo, junto com o professor Gustavo Reis, em Porto Alegre. A gente tinha um curso aí, a gente já chegou a atender, cara, 30% dos alunos da Federal de Porto Alegre aqui, do Federal do Rio Grande do Sul, desculpa, que estudavam com a gente. Então, o pessoal tinha na faculdade conteúdo de graça, faculdade de graça, e ia lá estudar com a gente e pagando ainda, porque a gente realmente entregava um serviço muito bom. Fui monitor de cálculo, monitor de várias cadeiras na faculdade, trabalhei como voluntário em curso pré-vestibular, fui coordenador do curso pré-vestibular do CEUE, aqui em Porto Alegre, que é um curso que atende muita gente, muito tradicional, tinha uma equipe muito grande de professores. E, enfim, tudo isso foi conduzindo para ser, né, o que era um amor absolutamente incondicional por cálculo, acabou se tornando um amor por ensinar. E era uma coisa que eu nunca tinha pensado, né? Mas que fazia sentido de acordo com os meus valores do esporte, né? De, poxa, estar sempre junto com as pessoas, esperar o último cara sair da água para sair da piscina junto,
Então, o ensinar tinha muito isso de, poxa, estar junto com as pessoas, né? E participar e ter desafio e acreditar, assim, né? Depois de ser, cara, dar aulas, assim, das 8 da manhã às 11 da noite, todo dia, para tudo que era lado, mais fazer 30 e poucos créditos na engenharia elétrica da URGS, né, eu já não tinha mais horas viáveis para dar mais aulas, e eu resolvi gravar esse vídeo aí, botei no YouTube, para passar para meus alunos ali do curso. Cara, sem muita pretensão nenhuma, assim, era só para passar para eles terem mais exercícios para assistir depois ali da aula e tal, né? E acabou que esses vídeos, eu fiz alguns, uns 10 videozinhos mais ou menos, botei assim com exercícios de cálculo, e nos primeiros meses ali teve 100 mil visualizações nos vídeos, e eu, puxa, meu Deus, o que que é isso, gente? 100 mil views de aula de cálculo? O que que é isso, né? Que coisa maluca. E aí o que aconteceu foi que eu comecei a receber comentários, e-mails e tal, de poxa, grava mais essa aula de física, grava mais essa aula disso, grava mais isso, mais aquilo, blá blá blá. Eu, caramba, né? Eu posso impactar o Brasil inteiro, assim, eu não preciso só trabalhar com o pessoal aqui de Porto Alegre, eu posso trabalhar com o Brasil inteiro, eu posso transformar a educação no país. E foi um momento assim de, meu Deus, cara, tá acontecendo, essa é a revolução da educação, assim, né? E nos meses seguintes ali, eu comecei a falar dessa coisa, que se chamava Me Salva, porque era o nome do primeiro vídeo. O nome eu inventei 1 minuto antes dessa palestra, porque eu precisava de uma capa do slide, né? E daí eu botei lá Me Salva, assim, era o nome da palestra ali, e acabou ficando o nome do projeto como um todo, assim, né? Eu me inscrevi num prêmio que se chamava Prêmio Jovens Inspiradores, né? E eu encontrei ali um cartaz no corredor da faculdade que basicamente dizia lá, né, poxa, se transformar o mundo é uma coisa que te inspira, se inscreva, Prêmio Jovens Inspiradores, né? Os prêmios eram, poxa, ter uma bolsa para estudar fora, uma bolsa, deixa eu só olhar o meu tempo aqui, como é que tá rolando o meu tempo, né? Uma bolsa para estudar fora, participar da comunidade da Fundação Estudar e um iPad. Na época eu precisava de um iPad e disse, poxa, iPad, vou me inscrever, se eu ganhar, vai que eu ganho um iPad, né? Um tempo depois ali deu, cara, que fechou as inscrições, 10 mil candidatos. Eu, caramba, né? Tu tá louco, eu nunca vou ganhar esse troço, assim, não tem nenhuma chance, né? Desencanei ali, e acabou, gente, que eu fui em frente no prêmio. Eu conheci esse cara aqui, que era o Roger, né? E foi super legal, porque lá no final do prêmio eu tava quase lá na finaleira. E, enfim, a galera continuava assim se apoiando. A gente estava competindo por um prêmio, mas esse cara que estava aqui comigo, que era o Roger, quando eu postei uma foto ali do meu projeto, né, que era inovação de ensino em larga escala, que era um projeto que eu submeti pro prêmio, o Roger veio ali e comentou, né, poxa, parabéns, Miguel. E ele estava competindo comigo pela mesma bolsa, pelo mesmo iPad, né, e foi ali que momento que eu pensei, poxa, gente, a gente pode trazer valores do esporte, de trabalhar junto, de ficar junto, para cá, pro mundo dos projetos, para a educação, para as empresas, enfim, né? Então isso foi uma das coisas que mais me inspirou. Lá no final eu acabei ganhando o prêmio, né? Então ganhei o iPad, ganhei uma bolsa e ali depois, né, no final do ano, né, de 2012, isso, cara, quase, sei lá, um ano e pouco só depois dos primeiros vídeos, já tinha 10 milhões de aulas assistidas, né? E aí eu comecei a trabalhar no projeto, comecei a tentar fazer, enfim, formas de conseguir mais dinheiro para o Me Salva se sustentar e ter mais professores. Aí, tudo começou ali com 0 investimento e 3 pessoas, assim, era eu, o Guilherme e o Thales, assim, eram basicamente 2 programadores e eu, assim. Então a gente foi tentando fazer várias coisas. No meio do caminho eu usei a minha bolsa, né, da Fundação Estudar para ir estudar em Stanford, né? E foi, cara, um momento absolutamente mágico da vida, absolutamente fantástico aquele lugar, né? E eu voltei lá com uma clareza muito certa do que a gente tinha que fazer, né? De certeza que o Me Salva tinha que ser o melhor parceiro de estudos da galera. Eu voltei com isso na cabeça, consegui convencer o Gustavo a nos emprestar, o Gustavo era o cara no curso onde eu trabalhava, né, a nos emprestar um pedaço do corredor dele, do escritório dele, para a gente botar uma mesa e conseguir trabalhar.
aí começou, né, literalmente num corredor, cara, mas é literalmente um corredor onde a gente botou uma mesinha e começou a trabalhar, né, e sempre com a certeza de que sim, cara, o Me Salva precisava existir. Fazia muito sentido, as pessoas já gostavam muito dos vídeos e a gente tinha que continuar, assim, né. Seja por sorte, por milagre ou qualquer outra coisa, naquela época existiam os YouTube Ads e a gente ganhava bastante dinheiro, né, com os ads do YouTube. Hoje em dia essa receita diminuiu a quase nada, assim, porque na época, em 2013 lá, 2013, 2014, ainda se fazia bastante dinheiro com isso, porque tinha muito anunciante postando, comprando promoções no YouTube. Hoje só caras ali, blogueiros, assim, que são mais famosos, conseguem fazer um volume legal. Hoje não desapareceu isso, né? Mas esse foi o dinheiro que permitiu que a gente fosse crescendo, ter a nossa primeira salinha, o time foi crescendo ali 3 pessoas, 5 pessoas, 7 pessoas, até que a gente conseguiu botar 14 pessoas nessa sala aqui de 20 metros quadrados praticamente, assim. Então ver que era realmente muita gente trabalhando junto ali, acreditando, não tinha nem cadeira, tá? Olha aqui, se vocês quiserem olhar aqui, ó, tem uma cadeira de praia aqui no escritório, assim, né? E então foi um momento muito legal, assim. No final de 2014, a gente estava tentando, continuava com o Me Salva totalmente free, e tentava fazer patrocínio, tentava fazer B2B, mas nada dava certo, assim. Naquela época a gente já tinha, cara, uma aula assistida por segundo no Me Salva, e a gente não conseguia encontrar um modelo de negócios, né? E aí a vida me colocou outro Y na frente, né? De tomar uma decisão, porque os YouTube Ads já não davam mais, já não sustentavam mais, já era muito pouquinho, não crescia, e a gente se viu no Y de, poxa, ou a gente continua tentando e procura outra coisa para fazer, ou a gente para por aqui, fecha as portas e o Me Salva acaba, né? E aí a última opção que a gente tinha para tentar ser sustentável era cobrar dos estudantes por acesso no que a gente tinha, né? Eu achava um absurdo, eu achava que a gente ia estar se traindo, que a gente ia dar tudo errado, né? Que ia ser um fracasso absoluto. E como era a última opção, eu disse, cara, é isso ou desistir. Resolvemos tentar, e aí logo nas primeiras vendas que a gente teve, a gente foi lá, conversou com as pessoas e as pessoas deram feedbacks como esses aqui, né? Parabéns pela atitude de vocês, obrigado por um produto tão bom, por uma plataforma tão rica, com um conteúdo tão bom e um custo tão acessível, né? A gente começava a cobrar lá qualquer coisa entre 10 e 40 reais por mês, que é muito mais barato do que uma escola tradicional. Feedbacks como esses, hoje a gente tem mais de 10 mil feedbacks como esses, de pessoas que compraram, gostaram e agradeceram, tipo, ok, ó, paguei, mas ok, tudo bem pagar, não tem, as coisas não caem do céu, assim, né? De lá pra cá, gente, falando um pouquinho dos números do Me Salva, tá? A gente já produziu mais de 50 mil objetos educacionais, como esses que vocês estão vendo, entre aí exercícios, vídeos, etc., com mais de 300 professores. Tá? Já impactou 30 milhões de estudantes nos últimos 5 anos, 180 milhões de aulas assistidas, 20 milhões de exercícios resolvidos, geramos 60 empregos diretos e mais 250 empregos indiretos. E hoje, gente, 4 aulas são assistidas por segundo no Me Salva, que é muita coisa, é muito grande. A gente tem um puto orgulho de dizer poxa, praticamente todo estudante brasileiro conhece o Me Salva. Esse é o time que está tocando o Me Salva hoje, com um desafio muito maior, né? A gente transformou ser o melhor parceiro de estudos da galera recentemente para ser o melhor parceiro do estudante. Então não é só estudar, galera, a gente vai fazer muito mais. Um dos exemplos é o que a gente está fazendo aqui hoje, que é o Me Salva Com, que se propõe justamente a trazer temas de carreira, de tecnologia, temas de decisões para ajudar vocês a tomarem decisões de vida, a orientar e ter acesso a palestras, pessoas e talks de pessoas realmente fantásticas que podem transformar a vida e as decisões de vocês. Esse é o Me Salva Com. Além disso, vai sair muito mais coisa e a gente vai produzir muito mais coisa para ajudar cada vez mais nesse objetivo de ser o melhor parceiro do estudante. A gente vai fazer festa junto, a gente vai encontrar um emprego junto, a gente vai conseguir o primeiro estágio junto, a gente vai passar nas disciplinas junto, porque o Me Salva é o melhor parceiro do estudante. Esse é o nosso grande sonho, gente. Eu falei no comecinho ali um pouquinho de protagonismo, tá?
Então, é claro que protagonismo a gente precisa para ser protagonista a gente precisa de inspiração. A gente tem que ver alguma coisa que nos inspira e a gente quer ir, a gente vai atrás. A gente precisa também ter sonhar grande, porque, poxa, não é com é só um pedacinho, uma coisinha pequenininha ali que tu vai fazer uma coisa que vai impactar muita gente. Não, poxa, tem que ter sonho grande, é impactar 100% dos estudantes brasileiros, é resolver o problema do cálculo no Brasil, é resolver o problema da matemática no Brasil. É difícil, mas quando a gente mira na lua, de vez em quando a gente chega um pouquinho perto, né? Mas, obviamente, tudo isso depende também de ter uma oportunidade. No meu caso, a oportunidade foi realmente conhecer na Fundação Estudar, ir estudar em Stanford, ver tudo que existia no mundo de startups e toda a inspiração que eu podia trazer e como eu poderia usar uma empresa para impactar a educação, coisas que não são absolutamente triviais, né? A gente muitas vezes atribui a solução da educação ao governo, mas não, a gente aqui são uns 50 jovens em Porto Alegre, no sul do Brasil, tentando transformar o Brasil e dá para fazer. Então, gente, muito obrigado, espero que vocês estejam gostando da Me Salva Com, espero que vocês assistem várias palestras e isso ajude a transformar a vida de vocês, assim como um dia transformou a minha. Então, gente, muito obrigado e sigam aí, compartilhem os vídeos da Me Salva Com, chamem os amigos, é tudo de graça, justamente para que mais e mais gente consiga ter acesso a isso aqui. Valeu, gente, um abração e até a próxima. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. E para ficar por dentro do que vai rolar nas próximas edições, basta clicar no link da descrição desse vídeo. Até mais!